Capítulo 111. Sobela desmontou do cavalo enquanto as últimas pessoas pereciam à sua frente, longe de sua expectativa anterior. Não havia dor ou sensação de perda, nenhum horror se elevou dentro dela. Em vez disso, ela sentiu apenas uma dormência, até mesmo sua carne. Embora respondesse à sua vontade de se mover, parecia oca, ela se juntou à sua escolta. O magister não lhes dava atenção enquanto se dirigia à multidão. Nua olhou para o céu, tão azul, céu azul, areia vermelha. É como outro mundo aqui, apesar das coisas serem tão parecidas, ou talvez seja como estar de volta lá, talvez seja isso. Ela pensou e colocou a mão sobre os olhos para protegê-los do sol enquanto observava os templos. As estruturas maciças eram uma maravilha de escala. Cada uma parecia, pelo menos a olho nu, estar a uma distância perfeitamente correspondente de seu oposto. Logo além da arena em que ela agora estava. Ela soltou o cavalo e segurou a mão de Sobela. A mão da mulher estava úmida, os dedos não tremiam como ela esperava. Pessoas, sussurrou Nua, pessoas cruéis, mas pessoas. Não morra, não antes de mim, sussurrou Sobela em resposta e balançou a cabeça levemente. Não me faça assistir isso também. Você é muito corajosa, Sobela, Nua disse, reforçando seus esforços com o tributo, e parecendo brilhar apesar de sua dormência, ela se endireitou um pouco mais e apertou a mão que havia segurado a dela. Enquanto falavam, os responsáveis pelo massacre rasgavam pedaços de carne e os jogavam nos braços estendidos da multidão, pedaços de dedos, braços, pernas, vários órgãos e até cabeças voavam pelo ar para pousar entre os homens-rato, homens-tigre, homens-leão, ienames, homens-pássaros e outros, como se tivessem montado um zoológico. A multidão faminta era quase um frenesi de louvor às dádivas do Deus Imperador. Começou a fazer sentido, a fé deles, a religião deles, é centrada em comer, assim como os observadores estelares são centrados no destino, a reverência deles ao Deus Imperador vem da capacidade de seu império de alimentá-los a todos. Nua percebeu, e tudo começou a fazer sentido. As restrições de viagem minimizam a caça e criam dependência do comércio de suprimentos. Os muitos ranchos impostos do Deus Imperador sustentam populações que, de outra forma, não conseguiriam se alimentar. Acompanhado por seu sentimento de relutante admiração pelo brilhantismo e pela capacidade administrativa por trás de um sistema tão detalhado para garantir a estabilidade, veio outro reconhecimento, o reconhecimento de uma profunda fraqueza nele contida. À medida que essa compreensão começava a se manifestar, o restante da carne e dos ossos sacrificados foi descartado, deixando apenas areias de um vermelho mais intenso do que antes, como prova de sua atrocidade. Quando isso aconteceu, uma carroça começou a entrar na arena, e o magister novamente se dirigiu à multidão. Por razões que só os loucos sabem, o Homem-Pantera fez uma pausa para que a multidão apreciasse seu mau humor. O tributo dos campos de alimentação do leste é acompanhado por apenas uma carne. Ele ergueu um dedo em forma de garra para dar ênfase e continuou sem hesitar. Portanto, não há dúvida sobre quem lutará. Ele estendeu a mão em direção ao local onde a dupla estava, e Nua soltou a mão de Sobela e deu um passo à frente. É verdade. Nua invocou seus poderes sacerdotais de projeção, uma plateia ou outra, tanto faz para mim. Ela riu mentalmente e começou a roubar a cena enquanto uma carroça entrava pelo mesmo caminho que os massacrados haviam passado. Eu sou Nua Kalen Aivenor, não sou nativa do leste. Venho de um império distante a oeste, construído pela vontade do Deus da Morte, pelo trabalho dos filhos dos mortos-vivos, um império construído pela Mãe do Terror e seus muitos aliados, um império contra o qual nenhuma força neste mundo pode competir. Ela impunha desafios e títulos de forma intensa, seus olhos dourados e brilhantes e o timbre obstinado de sua voz martelavam os ouvidos de seus ouvintes. Com o canto do olho, ela viu a carroça aberta que continha, como Sobela previra, uma imitação dela mesma, com chifres falsos presos à cabeça e tinta roxa escura, obviamente aplicada abundantemente sobre um tom de pele muito diferente do que era antes. Se alguém apertasse os olhos corretamente, ela poderia passar por uma elfa demoníaca. Cordas rústicas, em vez de correntes, aprendiam a 4 pregos cravados nos 4 cantos da carroça. E pelo que Sobela podia ver, havia apenas o vazio de uma pessoa, ainda nos olhos de quem quer que ela fosse.
Nua sacou sua faca e a ergueu. Vocês querem que nosso tributo conheça o desespero e o terror, mas ela é mais forte do que vocês pensam. E eu também. Disseram-me que posso escolher com quem lutar hoje, mas isso não faz sentido para mim. Não conheço nomes aqui. Então enviem-me o guerreiro que vocês mais amam entre vocês. Enviem-me esse, a menos que os Tlaumos sejam covardes que só conseguem matar os indefesos e os fracos. Nua rugiu em desafio à multidão e estendeu sua faca em desafio, agitando-a de um lado para o outro entre si e a multidão da cidade, quebrando o feitiço. A multidão gritou um único nome: Timna. 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 O Magister veio até ela, com fúria nos olhos. Se ele não fosse te matar, eu teria assumido a honra com orgulho. Carne, ele proferiu um rosnado gutural, elevando-se sobre nua. Ela olhou para ele. Não, ainda não é sua hora de morrer, homem-fera. Nós nos encontraremos novamente um dia, então não morra antes disso. Não é comigo que você deve se preocupar, ele rosnou, com os dentes à mostra e faminto. Qualquer outra fala pretendida foi interrompida quando um leão dourado atraiu a atenção ao soltar um rugido terrível, capaz de destruir o céu. Ele desceu do meio da multidão, parando para soltar outro grito de guerra que quebrou o espírito. Sobela colocou a mão no ombro de Nua, sua coragem reforçada pelos elogios anteriores de sua acompanhante. Ela se inclinou no ouvido sensível de Nua e sussurrou: Por favor, vença. Nua assentiu e, em seguida, afastou-se, passando pelo Magister, aproximando-se da carroça onde o prêmio jazia, olhando para o céu, inclinou-se sobre ela. Era jovem, embora fosse difícil dizer exatamente, pois tinha as orelhas de uma meio-elfa. Sua expressão vazia revelava uma vida de desespero e terror. Ela se abaixou e acariciou o rosto da garota com a mão direita, ignorando a multidão e a campeã que descia com todo o seu barulho. Eu vou te salvar, Nua disse ternamente. Não houve nenhuma resposta real da mulher ou, se houve, Nua não conseguiu encontrá-la. Atrás dela, Timna estava sendo equipado, ela podia ouvir claramente, e isso por si só aguçou sua curiosidade. Ela se virou e o viu enfeitado com cordas de seda vermelha que prendiam uma armadura de ombreira segmentada até os ombros, que se estendia até os braços. Seu torso estava nu. Mas a corda de seda vermelha também estava presente na cintura e segurava uma braguilha de oricalco para proteger seus genitais. Ele não portava armas, preferindo claramente lutar corpo a corpo com as armas que a natureza lhe dava. Sua crina era rica, espessa e brilhava como trigo dourado à luz do sol. A pelagem branca em seu queixo estava presa em uma trança que pendia do comprimento de um dedo, e várias mechas de sua crina na frente tinham sido trançadas da mesma maneira, presas por pequenos fechos de prata logo acima das pontas. Quando estava pronto, Timna se aproximou, parando a 10 passos de Nua. Sobela pegou o cavalo e se afastou bastante de onde os combatentes estavam. Você acha que pode vencer, Carne? Perguntou Timna com uma risada rouca. Não tem como você salvá-la, muito menos a si mesma. O homem-leão gesticulou para a garota amarrada à carroça. Não? Nua inclinou a cabeça, curiosa. A multidão ficou em silêncio enquanto o Magister se movia para tomar posição. Não, Timna respondeu com um firme movimento de cabeça, o que fez suas tranças balançarem. Nua olhou para a mulher ao seu lado, colocou a mão esquerda no pescoço e estalou o pulso. O estalar do pescoço revelou a perfeição da acústica, ou talvez a habilidade dos mágicos que faziam com que os sons na areia chegassem a todos os espectadores. Então eles ouviram o estalo e souberam o que Nua tinha feito. Pronto, disse Nua, decidida, acabei de provar que você estava errado, Timna. Seu povo nunca mais a machucará, eu a salvei. Seus olhos azuis o encararam com a promessa da morte, e a percepção impensável o atingiu como uma onda de choque. A morte é a salvação final da dor, disse Nua, e um dos pés de Timna deu um passo para trás, em choque. Ele percebeu instantaneamente o que tinha feito e, abrindo bem os braços, rugiu em desafio para ela e atacou antes que o Magister pudesse dar início à luta. Seu rugido de desafio não teve o efeito desejado na assassina elfa da floresta. Força menor, golpe assassino, resistência da não-vida, fluxo de vento. Ela proferiu suas artes e estendeu a mão para suas facas de arremesso. Ela já tinha 2 no ar antes que 3 passos se aproximassem. A multidão já estava de pé para ver seu campeão em ação. A areia voava sob os pés de Nua.
O cheiro de sangue era forte em seu nariz, como se fosse ontem. Ela podia sentir a memória da dor de suas muitas surras e chicotadas percorrê-la e fugir como se estivesse aterrorizada por quem ela havia se tornado. As garras blindadas do Homem-Leão desceram em um golpe duplo em ângulo com a intenção de agarrá-la, mas Nua já havia sumido. As duas facas estavam cravadas em sua carne, mas não fizeram nada digno de nota. Nua mergulhou entre as pernas dele, agarrou seu rabo, puxou-o com força e desceu sua lâmina favorita, cortando-o além da ponta para poder segurar o tufo de pelos. Timna gritou de dor repentina e, como se não conseguisse aceitar o que tinha acabado de acontecer, estendeu a mão para trás, até a base do rabo, e o virou para olhar. Nua ergueu o tufo como se fosse um troféu, depois o jogou na areia ensanguentada e pisou nele, esmagando-o com o pé. Eles se viraram para se encarar novamente. Vou fazer você se arrepender do seu nascimento. Timna rugiu para ela, ao que Nua respondeu apenas com os dentes arreganhados. Eles atacaram novamente como um só, e mais duas facas de arremesso foram sacadas e atiradas no corpo dele, atingindo suas coxas, mas parecendo não causar nenhum dano digno de nota. Desta vez, ele não se moveu para agarrá-la, suas garras saíram e se moveram ao redor para pegá-la. Ele poderia muito bem ter tentado capturar o vento. Nua se moveu e girou e empurrou sua faca para raspar sua carne. Yersin, você está com fome, parceiro? Ela gritou em sua mente enquanto os dois se envolviam em uma dança que fez a multidão rugir de pé. Cortes e marcas de sua lâmina de adamantite começaram a aparecer, mas mesmo com os encantamentos para sangrar e as serrilhas cortando sua pele como dentes, havia pouco sangue disponível. Claro, parceira. Vou ganhar muito mana com algo assim. Assim como ganhei com as pequenas demonstrações deles, eu poderia me banquetear nesta cidade por muito tempo. Yersin respondeu. Talvez eu até consiga restaurar as montanhas que tive que abandonar há tanto tempo. Yersin respondeu com tanto entusiasmo que ela praticamente o viu batendo palmas de alegria. Ótimo, prepare-se, respondeu Nua, e saltando para cima, ela esticou as pernas, atingindo o Homem-Leão no peito e se empurrando para longe. Ela se virou para trás, bateu na areia ensanguentada com as mãos e então quicou para trás várias vezes enquanto Timna recuava nos calcanhares devido aos chutes magicamente intensificados dos pés dela contra o peito dele. Instigado novamente, Timna seguiu, direto para mais duas facas que se cravaram em seu torso, na altura do estômago, e pareciam não significar nada para ele. Os cabelos dourados de Nua esvoaçavam ao vento que se intensificava, e os dois se aproximaram novamente. Seus golpes começaram a vir cada vez mais rápidos. Velocidade da morte. Nua ativou outra arte para acompanhá-lo. Antes que ele a agarrasse pelos cabelos em um momento de inspiração e a puxasse do chão, ela sentiu o puxão quando ele a ergueu e a jogou no chão. A areia macia amorteceu um pouco o golpe, mas a forçou a arquear as costas e ela perdeu o fôlego por um instante. Ele a golpeou mais duas vezes, fazendo-a voar acima da cabeça. Seu filho da puta. Nua rosnou enquanto batia as costas no chão novamente, e levantando sua faca, ela cortou o próprio cabelo, custando-lhe o controle sobre ela. Ele olhou para ele brevemente, confuso, enquanto Nua recuperava o fôlego na areia, e então o ergueu como um troféu, como ela havia feito antes com o tufo de sua cauda. A multidão aplaudiu na reviravolta. Mas a elfa da floresta ficou em silêncio enquanto ela se postava lentamente atrás dele. Timna! Nua rugiu. Estou aqui, vamos, gatinho, temos mais tempo para brincar. Ela limpou o sangue do rosto com as costas da mão e ergueu a faca novamente. Timna jogou seus cabelos dourados na areia e pisou neles, imitando ela, e rugiu seu desafio mais uma vez. Eles atacaram. Nua lançou suas facas mais rápido do que antes, perfurando o corpo dele, mas sem realizar nada de notável enquanto se aproximavam novamente. Até que sua mão esquerda fechou em punho e ela enfiou a faca de arremesso cravada em seu peito. Apoiada pela força da mão falsa, ela enfiou a lâmina saliente em sua pele grossa e arrancou dele um rugido atordoado de dor que o fez arquear as costas. Ela socou novamente, cravando a faca em sua coxa até o fim. Dorce seguiu a dor enquanto ela enfiava as facas que ele arrogantemente ignorara profundamente em seu corpo. O sangue jorrou, e cada soco arrancava uivos de dor que o congelavam brevemente. Antes que ele pudesse responder ao próximo golpe.
Em questão de segundos, as lâminas brilhantes foram cobertas de vermelho dentro de seu corpo dourado e, para o horror e choque da multidão, Timna caiu de joelhos, e a mão esquerda de Nua acertou seu nariz, amassando e jogando o homem-leão do tamanho de um titã de costas para o chão. O silêncio tomou conta da reviravolta. Nua aproximou-se de seus cabelos perdidos e os pegou. Timna lutava para se levantar. Nenhum rugido a saudava, mas sua força de vontade de guerreiro não o deixava ficar no chão. Nua girou e o chutou no queixo com a bota, quebrando o osso com o golpe marcial e o derrubando de cara no chão. Você é forte, ela disse, limpando o sangue do rosto novamente e cuspindo na areia enquanto ele se levantava de quatro. Ela enrolou os cabelos nas mãos e pulou nas costas dele, forçando um gemido de dor quando seus joelhos cederam. Então, enrolando-os acima da cabeça, ele percebeu tarde demais o que ela pretendia. Os cabelos dourados de Nua Kalen Aivenor cortavam sua garganta e, com sua pegada e velocidade marcialmente aprimoradas, ela o estrangulava diante da multidão. Seus membros se esticaram e se agitaram. Nua pegou os cabelos com a mão esquerda e os moveu para a direita, enrolando-os várias vezes antes de soltá-los. Sua faca passou para a mão esquerda enquanto ela fazia isso. Seus esforços eram poderosos, mas de costas como ela estava, ele não conseguia alcançá-la. Enquanto uma multidão sem palavras observava, ela pegou a faca com a mão esquerda e a enfiou na garganta dele. Atravessando uma ponta e saindo pela outra, o sangue jorrou pela carne aberta, e os pelos dourados preencheram a abertura como se para estancar o fluxo. Ela enrolou os cabelos com mais força. Timna tremia, em espasmos. O rosnado e a respiração de Nua atingiram seu ouvido enquanto ele tentava se levantar. Os joelhos dela cravaram em suas costas e o forçaram a se curvar enquanto ela o puxava com toda a força. A respiração dela é fria, tão fria como a de um cadáver. Ele conseguiu entender brevemente enquanto a vida fugia com o sangue que fluía pelos fios de cabelo dourado. Os fios inquebráveis se aprofundaram à medida que o aperto se intensificava. Ela deixou a faca cravada no corpo dele e sua mão esquerda desceu sobre o topo da cabeça dele, pressionando sua outrora bela juba. Festeje, Yersin. Festeje. Ela gritou para o parceiro, e a gema da morte começou a arrancar a vida do corpo dele com a maior dor possível. Yersin correu contra os ferimentos e o garroteamento do oponente, para acabar com Timna primeiro. Os membros de Timna pareciam moles, e ele conseguiu soltar um grito gutural e cheio de dor diante da multidão incrédula. A mão esquerda de Nua se fechou em um aperto. Ela puxou a cabeça enquanto seus fios perdidos cortavam as aberturas do osso e os separavam da espinha. Então a cabeça estava em suas mãos, assim como seu cabelo, mas o corpo estava caindo para frente sozinho. Nua firmou os pés na areia ensanguentada, com o corpo manchado de sangue e suor da vítima e dela mesma, e ergueu-o bem alto, para que todos pudessem ver a cabeça de seu guerreiro mais amado nas mãos de um elfo. Você pode morrer, gritou ela para o silêncio. Depois se abaixou e pegou a faca caída. Existe outro? Ou já terminamos? Ela rugiu a pergunta e jogou a cabeça do homem-leão dourado na areia ensanguentada. Enquanto ela virava o cadáver do homem-leão e recuperava suas facas de arremesso, Sobela correu até onde Nua estava e se jogou na mulher coberta de sangue o mais rápido que pôde. Não acredito que você fez isso. Você venceu. Você matou um homem-fera, um homem-leão, nada menos, talvez um campeão desta cidade. Ele está morto e você vive. Como? Como? Não. Não me importa como, você sobreviveu, agora não estou sozinha. Sobela sussurrou e se agarrou à sua acompanhante, sua campeã. Seus dedos pressionaram com força os braços de Nua. Sua dormência anterior desapareceu, seu medo, morto com Timna. A multidão saiu do transe naquele momento, e um uivo de luto surgiu das arquibancadas, enchendo a cidade com o som de horror e descrença. Suponho que ele fosse popular, murmurou Nua. E começou a se afastar. Enquanto se dirigia ao cavalo, viu-se aproximando-se do Magister, que a encarava com olhos amarelos e cheios de medo. De acordo com os seus costumes, estou livre para ir agora, não estou? Nua olhou para ele através de infinitas poças de azul, e apenas o medo amarelo a encarou. Por fim, o Magister assentiu com sua cabeça escura e murmurou um pequeno sim, antes de se virar para olhar o corpo, exigindo que o homem-leão sem cabeça se levantasse novamente.
Eu te verei novamente algum dia, como prometi, Nua murmurou para ele quando chegaram ao cavalo. Nua montou o corcel estoico e, erguendo Sobela atrás de si com facilidade praticada, olhou para o mar de rostos variáveis. Isto não é um adeus, homem-esfera do Stlaumo. Isto é apenas, até a próxima vez, quando eu retornar a Tezcatli, vocês terão outra chance comigo. Ela virou o cavalo, saiu pelo mesmo caminho que tinha vindo e seguiu em direção ao portão no fim da cidade, deixando para trás algo para lamentar. E algo de que se lembrariam, quer quisessem ou não.